Colossenses capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 13. Texto que a gente estudou bastante na faculdade, um dos mais lindos hinos poéticos, cristológicos do Novo Testamento, na Palavra de Deus, que revela a intenção e o plano de Deus e o amor de Deus naquilo que Ele fez para nós. Vamos todos ficar em pé. Colossenses 1, a partir do versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênio de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Senhor, fala conosco nessa noite. Nos abençoa, Pai. Sejamos edificados e marcados pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar. Esse texto tão maravilhoso de Paulo, que fala de uma maneira tão resumida, curta, mas tão profunda e abrangente a obra de Jesus Cristo por nós, o seu amor, a redenção preparada por Deus a cada um de nós, a remissão do nosso pecado. A coisa mais importante preparada por Deus para cada um de nós, a nossa liberdade dessa prisão terrível, mortal, chamada pecado. Dizendo que Jesus Cristo era a imagem do Deus antes invisível, agora visível diante de todos os homens, e que nele residia toda a plenitude de Deus, tudo que Deus podia fazer, tudo que Deus era, residia ali em Jesus Cristo, e que ele foi criado antes de tudo, ele era o primeiro de tudo, o primogênito da criação, não o primogênito dos filhos, mas de toda a obra criadora, aliás, porque nele todas as coisas também foram criadas, dizendo que em Jesus Cristo residia todo o poder. Aliás, em Efésios, Paulo diz no primeiro capítulo que na plenitude dos tempos, Deus fez convergir nele também todas as coisas, colocou tudo em suas mãos. Nós lemos há 2 semanas atrás, ou semana passada, esse texto. Tudo foi criado por meio dele, para ele, ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Tudo é sustentado e se mantém nele, porque ele é o centro nervoso da nossa vida, é dele que emana a nossa existência, para onde vai a nossa petição e da onde vem a nossa remissão, o perdão e a nossa liberdade. Ele é o cabeça da igreja, o princípio, o primogênito. Aprouve a Deus que tudo residisse nele e que ele fez paz pelo sangue da sua cruz. E eu estou falando no dia de hoje, o tema de hoje é o perdão e a paz. Falei isso pela manhã e também nessa noite. Jesus, tendo todo o poder, tendo toda a autoridade, toda a plenitude de Deus, se entrega como o Cordeiro de Deus, como animal mudo ao matadouro, e promoveu, através da sua morte, o caminho da nossa reconciliação com Deus, e fez paz, trouxe paz pelo sangue da cruz, reconciliando consigo mesmo todos nós para com Deus. Ele nos trouxe
a verdadeira paz. Eu quero ler também o texto que eu li pela manhã, Salmo 32. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Davi dizendo: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. E aí eu creio o Senhor dizendo: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Davi, que a gente conhece bem, Davi, que a gente às vezes, e não só ele, mas todos os personagens bíblicos, nós às vezes os temos como os santos, um pouco. A tradição religiosa forte no Brasil trouxe isso para nós. E mesmo no meio evangélico, a gente acaba venerando algumas dessas figuras, algumas dessas imagens. E queremos ter o poder, a unção, veneramos essas pessoas, às vezes falamos mais delas do que do próprio Cristo. E Davi era uma pessoa como eu e você, tinha coisas boas e ruins. Aliás, a Bíblia não esconde nada, tem coisa boa e coisa ruim. Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem maravilhoso que Deus usou muito. Aliás, ele escreveu esse salmo que nós acabamos de ler, que partiu do coração dele, uma verdade dele. Mas ele foi o cara que traiu a confiança a ele depositada como um homem, o pastor das ovelhas e do rebanho de Israel. Ele adulterou com Batseba, colocou Urias para ser morto. Era um homem que tinha as mãos cheias de sangue. Quando chegou Saul e falou para ele: você quer casar com a minha filha? Me traz dos 100 prepúcios de Filisteu. Ele vai e mata 200. E quantas vezes eu também caí na bobeira de falar: Davi, mata mesmo, corta tudo. Eu quero ser assim. Eu não quero ser assim, irmãos. Nem literalmente, muito menos. Mas eu fico pensando, se a Bíblia diz que era um homem que tinha as mãos cheias de sangue, eu não sei se Deus falou: Davi, você não vai construir meu templo, seu filho vai. Sabe o que é? Lembra aquela vez que você matou os 200? Eu sei, Senhor. Era para matar só 100, né? Não, acho que não era para matar nem 100, porque não fui eu que te mandei matar. Você matou por causa do rabo de saia. Você quis casar com a filha do cara e matou 200. Tudo bem que eu te mandei fazer muita guerra, mas essas eu assino o B.O. A gente às vezes quer endeusar esses personagens, que são homens muito usados por Deus, mas é que nem eu e você, peca pra caramba. Faz um monte de besteira. Pisa na bola e teme a Deus. E Davi, esse cara, escreveu esse salmo. Ele disse: enquanto eu calei o meu pecado, enquanto eu não confessei, a coisa foi difícil, os meus ossos envelheceram. Eu sentia que a tua mão pesava sobre mim, o meu coração ficou seco, eu não tinha mais nada, eram os meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava sobre mim, meu vigor, a minha força se tornou em sequidão, eu não tinha mais nada. Davi se deparou com uma verdade. O Senhor nos proporcionou através de Cristo, pelo sangue da cruz, o perdão. Mas quando eu não peço perdão, eu não tenho a paz que vem de Deus. Eu não tenho a paz que o Senhor preparou para mim.
O Dr. Russell Shedd tem um comentário sobre esse verso, dizendo que há muito mais disposição de Deus em nos perdoar do que disposição nossa em confessarmos. Porque Ele entregou o seu Filho, porque Ele preparou o caminho para nos trazer de volta à paz e nos reconciliar com Ele. E Ele fez tudo. Nós é que temos muito pouca disposição de reconhecermos o nosso pecado, de pedirmos perdão a Deus e de começarmos de novo. Por isso Davi diz, bem-aventurado aquele que se arrepende, cujo pecado é confesso e é perdoado, ele é feliz, ele é bem-aventurado. Porque enquanto eu calei o meu pecado, eu não consegui ter paz, eu não consegui viver bem, eu não consegui ter tranquilidade, eu precisava confessar. Diz, bem-aventurado aquele em cujo espírito não há dolo, ele diz. Não há intenção maldosa de fazer. A gente peca e tropeça. Mas ele diz, quem cala o pecado envelhece, sofre, perde a paz e enfraquece. Mas bem-aventurado aquele que não anda nesse caminho. A verdadeira paz que Jesus conquistou para nós, ela está ligada a esse arrependimento, a essa volta a Deus, a nós compreendermos na nossa humanidade qual é a nossa falha e apresentarmos a Ele o nosso pecado para sermos perdoados. E o Senhor diz, olha Davi, eu vou te instruir no caminho correto, no caminho de justiça, instruir-te-ei, te ensinarei o caminho que deves seguir. Sob as minhas vistas, ele diz, sob as minhas vistas te darei conselho. Enquanto você permanecer aqui, às minhas vistas, eu quero te instruir e te dar condições de você viver. Por que a gente tem tanto conflito? Por que nós buscamos ter paz em tanta coisa? Você não vai ter paz se você não tiver o perdão. Não existe como, é impossível. Às vezes nós achamos que porque nós vamos prosperar, nós vamos ter paz. Porque nós vamos ter um cargo melhor, com um salário maior, ou com um carro melhor, nós vamos ter paz. Aliás, nós achamos que quando nós olhamos para o vizinho que tem alguma coisa melhor, que ele sofre pouco. A gente reclama com Deus, oh, Senhor, ele tem mais. Como se ter mais fosse sinal ou sinônimo de ter mais paz. Se isso fosse verdade, quem mora no Morumbi, no Jardim Anália Franco, quem mora no Alto Leblon, quem mora nesses lugares, não precisaria de evangelho. Aliás, grande parte do que se prega não serve para o nosso país. Porque se você chegar para o teu patrão e falar, ó, Deus me abençoou, eu subi de cargo na empresa, ele vai falar, eu sou dono da empresa que você subiu de cargo. Deus me abençoou porque eu estou com esse carro na garagem, você viu a bênção? Se isso é bênção, eu tenho 4 na minha e mais 2 lá no Guarujá. Porque o evangelho que se prega hoje só serve para gente pobre. Porque ele não prega a paz de Cristo pelo arrependimento, pelo pedir perdão pelo seu pecado. Mas ele prega que Deus vai te cercar de coisas boas que vão te dar paz e segurança, como o ímpio tem. Tem mesmo. Será que nós entendemos o que significa a intenção de Deus, ou o que significou a disposição de Deus em entregar o seu Filho e pelo sangue da cruz nos reconciliar e trazer de volta a paz? A gente sabe o que é a paz. E por que nós sempre achamos que quando nós tivermos aquilo, nós vamos ter paz? A gente que toca sempre quer comprar um instrumento a mais. A Blanche sempre fala, você vai comprar outra guitarra? Aí um amigo meu, profeta, me disse assim, sabe quantas guitarras um guitarrista tem que ter para ser feliz? Falei, não, quantas? Mais uma. Vejo que as profetas, palavras sábias de um homem do céu. A gente nunca está contente. Olha para a tua vida. O que é a paz de Deus para você? São alguns tostões a mais. Eu sei que faz diferença. É ruim não pagar alguma conta. É ruim passar privação. Mas qual o limite
do crescimento para ter paz dentro de mim. São os lugares que eu frequento, é onde eu moro, são as pessoas com quem eu convivo. É a igreja que eu vou? Não é a igreja que eu vou, lá eu sinto mais paz. É alguma coisa externa que alguém consegue empurrar para dentro de mim? Ou será que é aquilo que o Espírito de Deus já colocou dentro de mim? Eu brinquei aqui hoje de manhã, que a gente fala, Senhor, eu estou precisando disso ou daquilo, porque eu estou sem paz, eu não consigo sentir, será que alguém vai me dizer alguma coisa? E eu corro atrás do profeta. Não que a gente não creia, existe, é bíblico, é um ministério na palavra, é um dom de Deus, e glória a Deus por aqueles que trazem as palavras de Deus e nos confortam, e nos ensinam, e nos consolam, e nos exortam. Mas o problema é quando eu saio correndo, tipo um realejo que eu coloco uma moeda, puxo uma alavanca, e aí então o periquito vem e me traz uma mensagem, geralmente daquela que eu quero ouvir. E enquanto eu procuro alguma voz dos homens, quem é o homem que vai me dar a palavra para me confortar? Tem um Espírito de Deus dentro de mim falando, eu estou aqui. Você está me ouvindo? Eu quero falar com você. Alguém pode me dar uma palavra? Alguém tem alguma? Essa aqui é repetida, quer trocar comigo? E Deus lá dentro, eu estou aqui. Deus quer falar conosco. E nós não damos ouvidos a Deus e não temos paz, porque estamos longe de Deus, por não compreender que enquanto eu calei o meu pecado, envelheceram os meus ossos. Geralmente o meu problema é culpa de alguém. Alguém cometeu alguma coisa e isso é o meu problema. E eu me esqueço que paz de verdade, ela vem quando eu estou em comunhão com Deus, em santificação com Deus. E temos paz. Temos paz com o Senhor. Nós confessamos a Ele o nosso pecado e ficamos em paz. Cremos nele. Temos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus nos perdoa e nós vivemos tranquilo. A inquietação sai do nosso coração. E o Senhor disse, não seja como o cavalo ou como a mula. Tem um cabresto, e você só consegue dominá-lo quando puxa e machuca. Quando machuca, aí vai para o lugar. E muitas vezes nós somos assim. A gente não pede perdão porque nós cometemos um pecado. Pedimos perdão porque o pecado nos machucou. Nós estamos fazendo errado, e vou continuar fazendo errado enquanto der certo. E se alguém me falar, isso aqui está errado, eu não acho, eu estou fazendo e está dando certo. E continua fazendo. O dia que vier a consequência do pecado, e aquilo me machucar, Senhor, eu preciso te pedir perdão. Engraçado, você não pediu perdão porque o teu pecado me feriu. Só pediu perdão quando o teu pecado feriu a você mesmo. Porque aí nós vamos dizer a Deus que nós precisamos do perdão. Aí vamos dizer a Deus, por causa da consequência, que queremos consertar a nossa vida. Vamos correr para Ele que nem doido. Aliás, fazemos promessa para pagar depois. Faz a promessa aí, irmão. Vou fazer. Agora eu vou ler a Bíblia todo dia. Senhor, olha o que eu estou falando. Proposta, vê o que o senhor acha. A gente pode melhorar se o senhor quiser. Vou ler a Bíblia todo dia. Vou ouvir uma rádio evangélica. Vou cantar todas as músicas. Até Sabor de Mel. Eu canto. Vou cantar Sabor de Mel. Eu vou dizer, Senhor, vou cantar, vou ir pregação de todo mundo, vou vestir aquela meia, vou fazer tudo, vou colocar o véu. E olha, não vou faltar mais em nenhum culto. Aí no dia seguinte fala, pastor, eu quero trabalhar na igreja, eu quero um ministério, porque Deus está me castigando, me dá alguma coisa para fazer, porque eu... Peraí, irmão, calma. Se o médico te mandou tomar um comprimido por dia em 2 meses, não toma 60 um dia só que você vai morrer. Toma um por dia. Deus não quer que você tome 60 num dia só. E Ele não vai fazer barganha com você. Ele não quer troca. Ele só quer o teu coração. Ele só quer o teu coração. Sincero, verdadeiro e arrependido. Para que você tenha paz. Para que você viva em paz.
não porque você trocou uma atitude com Deus. É por isso que hoje eu nunca mais disse para você, profetiza na vida do seu irmão. Olha, se Deus colocar no teu coração uma palavra para o irmão que está ao teu lado, com muita responsabilidade, diga a ele. Mas sair falando, fala todo mundo aí o que der na tua veneta, e você sair falando e o outro ficar feliz porque eu recebo. O que estamos brincando? Nós estamos brincando aqui de você falar o que der na telha e o outro sair feliz porque vai acontecer? Ou nós queremos arrependimento para que Deus haja na nossa vida? E olha que Deus pode te dar esse dom e te usar muito. Da mesma forma que não fique achando que porque você vai orar mais em línguas ou menos em línguas, você vai ser mais abençoado. Porque a gente acha que quando a gente ora em línguas, o Espírito Santo vem mais correndo. E a oração fica mais forte. E é um dom na palavra, existe e nós cremos nele. Eu só não vou mais dizer aqui da frente. Atenção pessoal, todo mundo levanta a mão e começa todo mundo junto agora que nós vamos fazer vir mais Deus para cá. Não é misticismo. Não é um saravá que atrai um espírito ou um guia. É um dom do Espírito no teu coração, e se Deus se mover em você, faça na liberdade do Senhor. Mas o que Deus mais quer de você não é o que Ele te dá, porque o dom é Ele que te dá. O que Ele quer é aquilo que você tem que dar a Ele, arrependimento e vida em santidade. Porque são essas coisas que moldam, que determinam o nosso futuro, porque demonstram o nosso caráter. Deus disse, não seja como a mula, não seja como o cavalo. Não espere a coisa doer para você voltar para o caminho certo, você vai ficar sem paz. O ímpio sofrerá muito, vai ter que curtir muito sofrimento, diz a palavra. Mas você, disse Deus a Davi, você tem a minha misericórdia. Então não demora para consertar. E não permaneça no tormento mais do que você precisa. Por que eu estou dizendo essas coisas? Eu estou dizendo essas coisas porque o perdão de Deus restabelece a nossa paz. Aliás, Isaías 53:5. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele quer nos reconciliar para que nós vivamos em paz. Eu disse hoje de manhã que eu já preguei o Kung Fu Panda 1, e hoje vou falar um pouco do 2, que é muito legal. Já viu o Kung Fu Panda 2? Você tem que buscar a paz interior. A paz interior não é o que está externamente colocado ao teu redor que traz, mas é o conserto da tua vida na presença de Deus. Aliás, tem gente que vive um grande conflito e nunca consegue ter paz, porque nunca consegue andar no caminho que Deus deseja. Quando eu tenho arrependimento e quando eu busco nessa misericórdia, perdão, primeira coisa que eu ganho é paz com Deus. Guarda isso. Romanos 5:1. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos livre acesso à graça na qual estamos firmes. Você precisa de paz com Deus. Paz entre você e o Senhor. Há pessoas que dizem, mas eu estou em conflito, sabe por quê? Porque eu não sei, eu tenho que fazer, mas é proibido, não pode. Por que o conflito? Sabe por que o conflito? Porque o espírito milita contra a carne, e a carne contra o espírito, para que você nunca faça o que Deus quer, nem o que você quer. Por isso existe esse conflito. Você não está brigando com Deus, está brigando contra o pecado. Há pessoas numa liberdade louca, num evangelho liberal, diz, é o seguinte, não é pecado não, pode fazer. Assim a pessoa fica mais em paz, relaxa, é muita coisa na tua cabeça que pode e não pode. Vai, faz, que Deus não está nem aí. Será que paz é fazer o que a minha carne quer? Ou paz
é fazer o que o Espírito de Deus quer. Você tem paz com Deus quando existe arrependimento. Mas também você tem paz com você mesmo. Porque o Espírito milita contra a carne contra o Espírito, e você também não fica em paz. Aliás, quer ver uma pessoa atormentada é alguém que conhece Deus e não está alinhado com a vontade de Deus. Não vai ter paz consigo mesmo, e não vai ter paz com o Senhor. O perdão traz a paz. Nós queremos mesmo entender o que é o Espírito Santo habitando em nós e fazendo a vontade de Deus em nós. De que jeito se nós resistirmos a Deus? Tudo começa com arrependimento e perdão. Para termos a verdadeira paz do Espírito Santo em nós e a paz de Deus em nós, termos paz com Deus e paz conosco mesmo. O perdão traz paz. E você, quando tem perdão na tua vida, você tem paz com quem te cerca, com o teu próximo. Pode ser que a gente tenha casais aqui que estejam vivendo juntos, mas por uma agressão, violência, traição, esse casamento não tem paz. A gente não vai divorciar porque eu não quero ficar atormentado. Então vamos continuar atormentados juntos. A paz não vem porque você separa e não vem porque você fica junto. A paz vem quando se perdoa. Aonde existe perdão, existe paz. Não estou dizendo que é fácil. E não há receita para você repetir e dar certo. Mas enquanto não houver arrependimento, não há paz. O caos instaurado no mundo acontece por causa do pecado. Olha que coisa interessante, quando o homem pecou, ele foi banido da presença de Deus. Foi terrível, porque o homem saiu do paraíso. Lá tinha as plantas, as árvores, a semente, os animais que ele deu um nome, a sua cabana, a sua choupana, tudo de bom, lá o sol brilhava, lá era tudo maravilhoso. Que terrível, ele pecou e perdeu esse lugar. Essa é a visão do evangelho triunfalista de hoje. Não, o pior não foi perder esse lugar, o ruim não foi sair do paraíso, o ruim foi sair da presença de Deus. Porque sem ela você pode estar no maior paraíso do mundo que você não vai ser feliz, mas com ela você pode andar no meio do deserto, que você vai ter paz na tua vida, porque você tem paz com Deus. E quando você entende que você precisa ir contra esse caos, o natural é sair dando supapo. O natural é dar vazão a tudo que está no teu coração e falar tudo o que você pensa. O natural talvez seja a agressão, o natural pelo caos que está no mundo, governado pelo pecado, é andar na direção que o homem natural anda. Mas quando eu vou no caminho contrário, no caminho do arrependimento, no caminho do quebrantamento, eu estabeleço a paz. Eu me lembrei essa semana que um dia lá na Nazaré, logo que eu tirei a carteira de motorista, faz tempo, irmão. Na época tinha Gordini, que era V-Maguete, motor de 2 tempos, né? Bom, tudo bem. Meu pai tinha um Fusca. Eu fechei um taxista, mas feio. Quando eu vi, e o meu vidro estava aberto, né? Do lado assim. Porque o Fusca, mesmo que você coloque vidro elétrico, ele não funciona. Ele só para com uma chave de fenda quando você... Não é verdade? Então, sem a chave de fenda, o vidro ficava aberto. Quando ele parou do meu lado, eu falei, agora eu vou ouvir todos os palavrões que eu conheço e aqueles que eu ainda não sei, vou aprender vários. Mas aí, quando ele parou, eu falei, por favor, me desculpe, eu não te vi, eu tirei a carteira agora de motorista, te dei uma fechada. E o cara que ia me bater com uma chave de roda, olha, não, tudo bem, isso acontece. Sabe que arrependimento traz paz? Sabe que a palavra branda acalma o furor? Por que a gente não faz isso com Deus? Por que eu não faço isso com a minha mulher, ou com o meu filho, ou com o meu pai, com a minha mãe? Por que eu não faço isso comigo mesmo? Acho que Jacó não conseguiu ter paz enquanto ele não voltou, se ajoelhou 7 vezes e pediu perdão a Esaú pelo que ele tinha feito.
Acho que os irmãos de José carregavam um remorso tremendo. E quando descobriram que o cara estava vivo, eles tinham que pedir perdão. Para poder voltar a ter paz. Até a nação de Israel não voltaria a ser nação, como Deus queria. No plano de Deus, tinha um momento que dependia do quebrantamento do homem. Para tudo prosseguir e José ser o cara que vai cobrir todas as tribos de Israel naquele momento, ali no Egito, ele vai ter que perdoar e os irmãos dele vão ter que se arrepender. Por que na minha vida e na tua eu acho que tudo depende dos outros ou das estratégias sobrenaturais mirabolantes dos gurus da fé? Eu nunca coloco no caminho da minha vida arrependimento e perdão. O Espírito Santo de Deus só pode trazer verdadeiramente paz e habitar em nós se nós formos assim. Por isso Paulo dizia, em contrariedade com o que diz bem-aventurado aquele cujo pecado é coberto, a transgressão é perdoada, ele dizia, desventurado o homem que sou, quem vai me livrar desse corpo mortal, dessa vida que eu tenho? O bem que eu quero fazer, eu não consigo, e o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Nós nunca vamos viver em paz com Deus, conosco e como irmãos, se nós não entendermos o que é arrependimento e o que é perdão. Nós nunca teremos uma vida verdadeira, espiritual, guiados e conduzidos pelo Espírito Santo, falando a nós e tendo a sensibilidade de ouvi-lo, se nós não tivermos arrependimento e perdão. Nós nunca seremos de verdade cristãos se não entendermos o que significa 70 vezes 7. Pode ser que a pessoa que te causou o mal nem esteja mais viva, ou você não tenha nem como dizer e falar com ela. Mas Jesus disse que se a gente não perdoa um pecado pequeno, sendo que Deus nos perdoou de algo tão grande, a gente fica na mão dos atormentadores. Eu preciso entender o que é arrependimento e perdão. E eu preciso permitir que Deus trabalhe o meu coração, para que eu de verdade seja perdoado e o Espírito Santo de Deus tenha lugar em mim. E eu sei que nós desejamos mais do Espírito. E eu sei que nós queremos ouvir a voz do Espírito. E eu sei que nós queremos ter uma vida espiritual onde o Senhor sensivelmente se mova dentro de nós e nós sejamos guiados pelo Espírito Santo de Deus, mas como eu posso ouvi-lo e ser sensível a Ele, se quando eu tenho uma decisão entre pecar e não pecar, eu decido pelo mal, e eu consigo ouvir mais a voz de Satanás do que a voz do Espírito? Se eu ando distante dessa comunhão na palavra, e na verdade, Ele fala pouco comigo, eu converso muito mais com o lado negro da força. Eu estou sempre atento ao que acontece ao meu redor no mundo e muito pouco sensível ao que Deus deseja. Enquanto eu calei o meu pecado, envelheceram os meus ossos. Senhor, eu sentia que a tua mão pesava sobre mim. Mas quando eu confessei, meu Deus, que alívio. Aí eu senti a regeneração do Senhor na minha vida. Miserável homem que sou. Eu quero encerrar esse rápido sermão dizendo aonde eu e você queremos chegar. Até quando nós vamos nos enganar? Nós acreditamos mesmo que o Espírito Santo de Deus e o poder do Senhor vai nos alcançar porque era um culto poderoso? É verdade, Deus não está nem aí com a minha vida, Ele não quer saber o que eu penso nem o que eu falo, Ele só quer saber se eu estava naquela data na noite da vitória. E que Deus saiu abençoando todo mundo indiscriminadamente. Atenção pessoal, hoje a anistia da prefeitura para quem fez reforma e fez ampliação, está pagando IPTU mais barato. Eu não quero saber se você pecou, transou com a secretária, falou mentira ou matou o vendedor de queijo da feira com... Não quero saber. Todo mundo que está aqui hoje recebe agora, porque eu recebo agora. Já saí abençoado, que bom. Não tenho que pedir perdão, não tenho que me consertar com Deus. Quais os dons você tem aí hoje? Olha, hoje nós estamos com um poder de curar, dom de profecia e revelação.
Tá fresco esse de profecia? Olha, chegou hoje. O que eu tenho que fazer? Então, você passa ali no caixa. Então, separa 2 para mim. Põe um para presente, que eu vou dar para uma pessoa que eu gosto. A gente está brincando de fé. É o empurra, empurra. Eu pergunto para você, você acredita mesmo nisso? Eu não consigo mais. Acho que eu estou perdendo então a minha fé. Mas eu acredito que se um dia o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e confessar o seu pecado, então eu vou ouvir do céu e vou perdoar o seu pecado e vou curar a sua terra. Tudo começa, e Deus tem acesso, e os olhos de Deus, e o poderoso Espírito Santo que anseia e deseja estar em nós, falando e se movendo para que sejamos a imagem e semelhança de Cristo. Ele espera a nossa decisão de dizer: eu quero ser de verdade um servo de Deus. Eu poderia ser mais polêmico, mas também não quero. Não é esse o meu papel. Não sou a favor e nem contra ninguém. Só procuro me alimentar do Senhor, estudar e cada dia crescer na fé. Sei que muitas pessoas são baluartes num assunto, outras em outro. Não estou dizendo que um é mais, nem que um é menos, nem quem está certo, nem quem está errado. Mas sabe que o dia que o pastor Ricardo Gondim disse: eu não sou mais evangélico, apesar da balbúrdia que ele causou, eu paro para pensar. Se é esse o modelo, se é esse o jeito, talvez eu acho que eu também não sou. Eu não quero colocar rótulo, nem dizer que o fulano está certo ou quem está errado, mas esse item, esse ponto, esse raciocínio, essa reflexão: Senhor, o que eu sou? Eu vou andar nessa onda, ou eu vou sair dela, quebrar meu coração e falar: Deus, eu quero mais de Ti. Eu quero mais de Ti, Senhor. Eu não quero achar que eu vou ter mais o Espírito Santo porque eu estava numa reunião do Espírito Santo. Porque Ele não procura adoradores que vão no culto da vitória. Ele procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E onde tem verdade, tem confissão. Ele procura gente de verdade. Pessoas aonde Ele possa compartilhar a sua vontade. E se nós desejarmos isso, o Espírito de Deus vai nos usar muito. Ele vai te usar muito, Ele vai falar muito, Ele vai se mover muito na tua vida. Você não vai ter paz se não houver arrependimento e perdão. A disposição de Deus em perdoar já foi mostrada na cruz. Nós demonstramos a nossa em nos apresentarmos a Ele. Só há paz porque há perdão.